Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa O que é Ser Brasileiro. Hoje eu convido você para falar de um assunto super importante, exclusão financeira. A situação já foi pior antes da pandemia, mas segundo o IBGE ainda são cerca de 30 milhões de brasileiros sem conta no banco. E foi pensando nisso que a nossa convidada de hoje criou a Conta Black. A gente está falando de Fernanda Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Obrigado. Você pode nos dizer quem é você? Bom, a Fernanda Ribeiro é a quinta filha de uma casa de 7 mulheres, turismóloga por formação, pós-graduada em comunicação, tutora do Blequinho e casada com o Sérgio. Conta um pouquinho das tuas origens, Fernanda. Você é paulistana? Eu nasci em São Paulo, eu sou filha de um casal, minha mãe paulista, meu pai mineiro, que se encontraram aqui em São Paulo. E vocês brincavam de quê, assim? Você falou que a família é grande, né? São quantos irmãos? Eu tenho 4 irmãs. É uma galera, né? É uma galera, mas por incrível que pareça, eu sou a rapa do tacho. Então, a minha infância ela foi isolada das minhas irmãs. Minha mãe engravidou aos 47 anos. E eu brinco que eu gosto de hackear o sistema, porque minha mãe engravidou aos 47 anos utilizando o DIU. Nossa! E eu nasci quando minhas irmãs já eram praticamente adultas, né? Então, qual que é a diferença? Tem a diferença de no mínimo 17. É, bastante. Uau. É bastante tempo. Mas vocês brincavam de quê? Vocês conseguiam brincar de alguma coisa? Não conseguia brincar, eu inclusive interrompi o resto da infância delas, porque como minha mãe trabalhava, elas acabavam ficando comigo, mas eu tive uma infância muito solitária, mas ao mesmo tempo muito criativa e ao redor de muitas pessoas adultas. E seus pais trabalhavam com o quê? Minha mãe trabalha na área da saúde, então aposentado, meu pai trabalha na aviação. E quando eu brinco que eu sou turismóloga, obviamente é por influência dele, porque boa parte da minha infância eu passei indo visitar aeroporto. Então, uma coisa que me encantava muito e me encanta até hoje é assistir pouso e decolagem de avião. E não à toa, quando eu comecei a estudar, eu quis ir para essa área, para trabalhar com esse lúdico, né? Com todo o processo da experiência de viagem das pessoas. Agora, você está falando dessas irmãs, é uma casa com muitas mulheres, né? Por mais que haja essa diferença de idade, né? Você criou algum tipo de conexão mais profunda com as suas irmãs por conta disso, delas ajudarem na sua criação? Como é que é essa relação? Sim, uma outra piada interna é que eu já nasci mentorável, né? Porque o fato de eu ter nascido e elas já todas praticamente adultas, então elas sempre influenciaram muito, né? Tipo, faz isso não é legal. Então, sim, sou muito próxima às minhas irmãs. Hoje a gente segue áreas diferentes, então eu tenho irmãs que trabalham na área de educação e na área da saúde. Eu empreendo, totalmente diferente. Mas sim, somos próximas. A nossa família é uma família que é muito unida. E eu gosto de falar que hoje em dia a gente precisa de um organograma para entender a minha família, porque nós somos em cinco mulheres, depois nós temos um irmão adotivo e atualmente a pessoa mais nova da família tem 2 anos e a pessoa mais velha tem 83. Nossa. E tudo isso na família de primeiro grau e todo mundo frequentando o mesmo almoço. Tem que fazer uma escala, né? Tem que fazer uma escalinha e os assuntos são variados, né? Então a gente conversa de primeira infância à menopausa. Tudo isso no mesmo almoço. Ô Fê, a família de você, vou te chamar de Fê, né? Que eu já agarro uma intimidade com a Branca. As condições financeiras de vocês, era estável? Era uma família de classe média, média baixa, média alta? Os meus pais eles eram funcionários públicos, atualmente eles são aposentados. E obviamente que uma família com 5 bocas para sustentar, uma família que tinha ali os recursos um pouco mais limitados. O fato de eu ter nascido depois e ter uma infância sozinha me permitiu ter uma dinâmica diferente. Então eu brinco também que eu sou o grande investimento dos meus pais, porque eles puderam investir na minha educação
Então, eu sempre estudei em escola particular, eu tive acesso a outras ferramentas de educação que as minhas irmãs já não tiveram, porque como todas elas tinham idades próximas, aquele investimento seria impossível. Mas, assim, era uma família de classe média, e meus pais funcionários públicos. Fernanda, você estudou em escolas particulares. A gente sabe que a realidade aqui no Brasil é que tem menos crianças negras nas escolas particulares. Como é que foi essa sua experiência? A minha experiência, e eu tive muita sorte quando eu falo da minha experiência escolar, porque eu entrei numa escola que ela era nova, então eu praticamente cresci junto com a escola. Então, atualmente, essa escola tem mais de 30 anos, mas eu fui uma das primeiras turmas. E, obviamente, o fato de eu ser uma das únicas crianças negras dentro daquela escola trouxe ali um olhar de intencionalidade. Então, era uma diretoria que estava sempre muito engajada para fazer as coisas acontecerem e tinha uma preocupação. Temos uma criança que é negra e a gente tem que se adaptar ao cenário para ela. Eu acho que isso foi um diferencial e foi muito importante. Eu sei que hoje em dia isso não acontece, né? Então, o universo escolar é o universo onde as pessoas sofrem as primeiras vivências em racismo, principalmente as crianças pretas, mas eu gosto de dizer que eu tive muita sorte nesse sentido. E em que isso mudou, você acha, seu olhar na sociedade? Eu acho que eu já nasci enxergando como que eu poderia construir pontes. Porque minha mãe trabalhava na área da saúde com assistência social. Então eu sempre acompanhava, assim como eu acompanhava o trabalho do meu pai, eu acompanhava também o trabalho da minha mãe. Então a gente ia para lugares onde eu via crianças parecidas comigo, mas que viviam uma situação e que estavam numa situação financeira muito diferente da minha. E em contrapartida, no meu dia a dia, de segunda a sexta, quando eu frequentava a escola, eu via crianças que não eram parecidas comigo e que tinham uma situação financeira muito diferente e superior à minha. Então, eu acho que eu já nasci e esse ambiente me proporcionou entender essa questão de pontes, como que eu conecto esses universos, sabe? Então, as minhas festinhas de aniversário eram praticamente ali uma ONU, né? Porque tinha criança de coletivo, de tudo quanto é cor, adulto, porque eu também sempre fui muito amiga de adultos. Que foi estimulada, né? Exato. Então, eu acho que eu tive uma infância muito diferente e que muito diversa, né? Por sinal. Mas foi isso que te influenciou a fazer faculdade de turismo, esse desejo de você conhecer outras pessoas, conhecer o mundo? Também. Eu acho que tem essa questão afetiva com a aeronave, mas sim, eu também falo que eu sou uma jornalista frustrada, né? Porque eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu tenho muita curiosidade, eu gosto de ouvir as histórias. E quando eu atuava no turismo, eu gostava de ter essa escuta e devolver numa experiência de viagem que fosse muito interessante. Então, acho que essa diversidade nessa minha primeira infância foi importante para essa decisão de atuar com o turismo. Fernanda, você enfrentou nesse momento da sua vida um episódio de burnout, né? O que você acha importante dizer sobre isso? Eu acho que a saúde mental é uma coisa que a gente precisa olhar com cuidado. Eu atuei em companhia aérea, o burnout foi na segunda companhia aérea que eu entrei e foi onde eu comecei a fazer a minha ascensão de carreira. Então, à medida que eu subia de carreira, eu encontrava cada vez menos pessoas parecidas comigo e, em contrapartida, a minha resposta a isso era entregar o triplo. Então eu tinha uma jornada de trabalho que variava de 14 a 18 horas por dia. Loucura, né? Era bizarro de louco. E obviamente eu acabei encontrando de frente com o burnout,
tive uma crise forte de ansiedade e eu fiquei internada por quase uma semana fazendo exames. E lá eu descobri que, para além do burnout, da crise de ansiedade, eu tinha um nódulo que eu sequer tinha percebido, porque essa minha rotina de trabalho era tão intensa que eu não percebi, então não tinha tempo de fazer check-out, de fazer autoexame, nada disso. Graças a Deus era um nódulo benigno, operei e tirei. Mas internada ali no hospital foi o meu day one. Então foi lá que eu decidi que eu não queria mais atuar naquela área. E daí eu comecei a desenhar a minha migração de carreira. Então, uma semana depois, voltei para o trabalho, comecei a olhar para o financeiro e daí a conexão com Conta Black. Então, eu comecei a juntar dinheiro pela primeira vez na vida. Porque como eu queria fazer um ano sabático, eu entendia que eu precisava ter receita para isso, né? Então eu comecei a cuidar do financeiro, preparei a pessoa que ia ficar no meu lugar e só depois disso, quase um ano depois, que eu pedi demissão. E o Sérgio entra onde nessa história? O Sérgio Mas explica quem é o Sérgio. Ela falou que é casada com o Sérgio, né? Sim. E eu sei que o Sérgio tem uma importância também nessa virada, não é? Tem. O Sérgio é meu sócio nos negócios e na vida. E daí, nessa época nós já namorávamos quando eu trabalhava no corporativo. E daí quando eu decidi fazer um ano sabático, ele super apoiou. E ele falou, acho que seria legal você dedicar novos conhecimentos. E esse já era o meu plano. No meu ano sabático, eu estudei sobre diversos assuntos, eu fiz viagens. Então, foi um ano sabático de fato. E eu também brinco que o Sérgio, de alguma forma, atrapalhou meu ano sabático. O meu ano sabático não durou os 12 meses previstos por conta do Sérgio. Porque surgiu a ideia de criar a Afrobusiness. E a Afrobusiness foi o meu primeiro empreendimento, que era uma rede de empreendedores, intraempreendedores e profissionais liberais. A ideia naquele momento era unir o nosso networking, porque obviamente o Sérgio é um homem preto e a gente tinha um terceiro sócio que era o Márcio, e daí cada um atuava numa área. O Sérgio sempre foi empreendedor, então ele tinha um network de empreendedores pretos. O Márcio trabalhava como advogado, ele era profissional liberal, então ele também tinha um network muito baseado nisso. E eu tinha o meu networking do mercado corporativo de pessoas pretas. E nós criamos a Afrobusiness exatamente para unir esses networkings quando o LinkedIn, por exemplo, não era tão forte. Criamos uma plataforma. Meses depois, nós já éramos finalistas de uma premiação de uma Big Tech aqui em São Paulo. E daí isso gerou uma repercussão de mídia gigantesca. E daí aquela rede que era para ser só nossa, entre nós, para unir networkings, ela ganhou o mundo. Então nós estávamos num programa de televisão falando dessa rede e ela aumentou significativamente do nada. E daí formalizamos a Afrobusiness. E como é que começou a Conta Black? A Conta Black ela nasce dentro da Afrobusiness, né? Então quando a gente começa a olhar a nossa rede e conectar as pessoas, porque o grande objetivo da Afrobusiness era gerar conexões que proporcionassem conexões de trabalho e geração de renda. Então o grande objetivo era gerar negócio e dinheiro entre pessoas pretas, que é o que a gente chama de black money. Black money, isso. E com o passar do tempo, a gente começou a perceber que a nossa rede ela tinha um viés muito empreendedor, então a maioria das pessoas eram empreendedoras e daí a gente resolve focar em empreendedores. E quando a gente começa a conectar esses empreendedores, a gente verifica empreendedores de diversos tamanhos, em graus de maturidade de negócio totalmente diferentes, e daí a gente insere educação nesse meio. Inserindo educação, a gente começou a ver a limitação dessa rede. Então a gente já não conseguia mais conectar esses empreendedores entre eles. A gente começa então a colocar uma nova vertical que é conectar empreendedor preto à cadeia de fornecimento de grandes empresas.
E aí, nesse momento, a gente começa a descobrir diversos gaps financeiros. Então, muitos desses empreendedores não tinham conta bancária, muitos desses empreendedores não tinham acesso a crédito, e daí corroborava com um dado que fala que o empreendedor negro tem o crédito negado 4 vezes mais comparado ao empreendedor branco exatamente nessas mesmas condições. E daí eu e Sérgio começamos a identificar uma oportunidade de negócio, né? Porque a Afrobusiness ela era uma organização sem fins lucrativos. E logo em seguida nasce a Conta Black como uma conta digital para bancarizar e ofertar serviços e produtos financeiros para esses empreendedores pretos. E hoje, o que vocês estão oferecendo? Hoje nós nos identificamos como um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta digital. Então, hoje a gente oferece tanto para cliente pessoa física quanto pessoa jurídica toda uma experiência bancária comum. Então, o nosso cliente consegue fazer Pix, pagamento, transferência, adquirir seguro, consórcio, a partir de agora empréstimos, tudo dentro da nossa plataforma de Conta Black. E vocês fazem como essa busca por perfil, que em princípio foi pensado para pessoas negras, né? Todo mundo ali, como é que faz inclusive essa divisão, né? Para poder entrar, porque a pessoa tem que falar que é negra, né? Hoje, e acho que é muito boa essa sua pergunta, Ju, porque hoje na nossa base a gente não tem somente clientes pretos. Hoje 89% da nossa base é formada por clientes pretos. A gente tem clientes não negros que estão dentro da plataforma da Conta Black e não tem problema algum nisso, né? Então a gente fala que a Conta Black é para todos de fato. Porque imagino que as pessoas devem pensar, será que eu posso ter, né? Exato, então, a Conta Black é para todo mundo. Quem está aqui assistindo a gente, né, pode ter uma conta, né? Pode ser. Isso é importante. A gente entrevistou no nosso programa, um tempo atrás, a Gabriela Chaves, no Front. Legal. Ela falou muito sobre a importância da educação financeira, principalmente para a população da periferia, que isso seria uma coisa transformadora. O que você pensa sobre isso? Quando nós fundamos a Conta Black, acho que um dos nossos principais princípios, né? Então, a gente olha muito para essa questão da educação financeira. É porque a gente entende que ela, de fato, transforma a vida das pessoas. Hoje, quando a gente olha para dados, 74% dos jovens, né, então adultos economicamente ativos, eles estão em processo de endividamento. Quando a gente faz o recorte de raça, a maioria dessas pessoas são pretas. Então, quando a gente olha como Conta Black, que é um negócio, mas é um negócio social, e a gente sempre olha tanto para impacto quanto para receita. Então, eu brinco também que entre gerar dinheiro e mudar o mundo, a gente escolhe as duas coisas todos os dias, como Conta Black. Trazer educação financeira como parte da nossa estratégia é algo fundamental e emancipador, até porque a forma com que a população preta se relaciona com o dinheiro, ela é totalmente diferente da população não negra. Então isso tem diversos aspectos, então tanto a questão de acessos, tanto a questão de cultura no sentido de, por muito tempo, nós pessoas pretas fomos obrigadas a entender que o dinheiro era um grande inimigo, né? E tem um terceiro ponto que é uma questão estrutural, porque as nossas famílias elas sempre tiveram que escolher entre sobreviver e pensar no futuro. Então, obviamente, estava todo mundo olhando no dinheiro, como que eu vou pagar minhas contas, como que eu vou comer. E ninguém pensava em como que eu vou poupar, como eu vou pensar no futuro. Então, para nós, enxergar isso e enxergar essas nuances se faz necessário para desenho de produto, desenho da nossa estratégia comercial. Então, a Conta Black ela tem esse olhar intencional
olhando para a população preta e periférica. E como é que você está vendo hoje o mercado com relação ao financiamento dos empreendedores negros e periféricos? Como é que você acha que tem alguma transformação já mais potente em relação a isso? Eu adoraria dizer que sim, mas não. E acho que vou te explicar. Quando eu trouxe lá no começo o desafio da inclusão financeira e acesso a crédito ao empreendedor negro, a gente vê que esses números eles não melhoram. Então, desde quando a gente fundou Conta Black até agora, a gente convive com empreendedores pretos que não conseguem ter acesso a crédito. E hoje a gente fala sobre o racismo algoritmo, que acaba impactando na análise de crédito desse empreendedor. Eu vou dar um exemplo simples. Hoje os grandes birôs de análise de crédito, eles consideram no mínimo 9 fatores para conceder o crédito, né, e dizer que se esse empreendedor ele está apto ou não. Um deles, por exemplo, é o CEP. E daí quando a gente olha o mapa das grandes cidades, o empreendedor preto, ele está normalmente nas periferias. E, obviamente, ele não vai ter acesso a crédito exatamente por isso. Então, hoje a Conta Black tem esse olhar de que forma que a gente hackeia esse sistema e traz novas formas de análise de crédito para incluir pessoas pretas no sistema financeiro como um todo. Queria que você falasse sobre a importância de ter uma liderança negra, uma mulher negra nesse ambiente basicamente formado por homens brancos. Sim. Hoje, quando eu olho esse mercado financeiro, eu sou um grande contraponto, né? Principalmente quando eu participo de reuniões, quando eu olho o universo. Hoje nós estamos na Faria Lima. Então, quando eu faço o teste do pescoço, e daí contextualizando o que é o teste do pescoço, é virar o pescoço e procurar diversidade. Quase nunca acho. Sim. E eu sou exatamente a figura do oposto, né? Então, eu sou uma mulher preta, jovem. E quando eu olho o mercado financeiro como ele está posto, ele é formado por homens brancos e mais velhos. Sim. Né? Então, eu brinco que eu estou sempre hackeando o sistema e isso é super importante para trazer um olhar intencional. Claro. Então, dentro da Conta Black, temos um time diverso e isso também é super importante pontuar, porque as pessoas acham que na Conta Black a gente não tem funcionários brancos. E temos sim, dentro do nosso time a gente tem pessoas que não são negras. Obviamente que é um negócio protagonizado por pessoas pretas, a alta liderança, todo mundo é preto. Mas a gente acha importante trazer outros olhares e até porque corroborando com um dado do McKinsey que diz que as empresas com mais diversidade, para além de chegar a soluções mais rápidas, elas são mais lucrativas. E eu quero que a Conta Black lucre também. Mas isso é super importante porque a gente consegue resolver os problemas mais rápido, mas a gente tem um olhar muito intencional. Não só porque a gente tem uma diversidade étnica, né? Então, mas a gente tem um olhar para gênero, um olhar para regionalidade, um olhar etário, então tem gente nova e tem gente 60 a mais que trabalha na Conta Black, exatamente para que a gente consiga trazer a nossa perspectiva pessoal para a conversão de produtos e serviços que atendam o maior número de pessoas. Muito bom. Fernanda, democratizar é? Nossa, essa é a pergunta do milhão, né? Democratizar, para mim, é dar oportunidade de escolha para as pessoas. Porque muitas vezes, quando a gente não dá acesso, então muitas vezes esse acesso é único, aquilo é para você. E quando eu democratizo,
eu mostro novas possibilidades para as pessoas. Então, para mim, democratizar é dar poder de escolha. Fernanda, o que é ser brasileira? Ser brasileira é hackear o sistema, sem dúvida alguma. Né? A gente vive num país que ele é rico de diversos recursos, e recursos naturais, criatividades, recursos de pessoas mesmos, mas ao mesmo tempo ele é um país imerso à burocracia, a preconceito e atraso. Então, acho que ser brasileira, apesar desse cenário totalmente desconexo, fazer as coisas acontecerem. Certo, obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Maravilhoso. Seus pais já iam morrer de orgulho de você. Eu imagino que sim. Obrigada pela entrevista. Eu tô devolvendo o retorno do investimento deles, sem dúvida alguma. Muito bom. Qual é o nome deles? Zilma e Maurício. Zilma e Maurício, um Isso beijo. aí. Sempre valorizando, né, os pais, né, que a gente sabe quanto que eles ralam, né, Não é? Fernanda? Obrigada. Obrigada obrigado. pelo convite. Obrigada, Fernanda. Obrigado. E muito obrigada a você por estar sempre aqui com a gente no programa O Que é Ser Brasileiro. A gente se vê então no próximo episódio. Tchau.